OBMAP nível 2, 2011, questão 14. Uma formiga inicialmente no vértice A. Anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima, até chegar ao vértice B. Então, ela vai percorrer isso aqui até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso passando por algum dos 4 pontos destacados? Aí a gente tem uma malha quadriculada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma malha quadriculada de 6 por 6. Aí os cantos, o A e B são cantos na diagonal, que estão opostos, né? E os cantos destacados do exercício são as outras diagonais, C e D, por exemplo, e os próximos pontos que estão em cima da diagonal, baseados no quadriculado, certo? Beleza. O exercício falou para a gente o seguinte: a gente só pode andar a partindo do A para a direita e para cima. Quantas formas a gente tem, por exemplo, de tentar chegar nesse ponto? Vamos olhar de um ponto de cada vez. A gente pode seguir direita, chegamos nesse ponto. Perceberam uma coisa? Se a gente subir uma vez, a gente não pode mais chegar nesse ponto, porque a gente só pode subir e ir para a direita. Então, a partir do momento que a gente subiu um nível aqui, a gente não tem como voltar. Então, assim, se esse ponto está na primeira linha, a gente tem que seguir reto em direção a ele para chegar nele. Então, assim, só existe uma possibilidade, uma forma de chegar nesse ponto. Agora, percebam outra coisa. Então, vamos colocar aqui, ó, nesse ponto, eu vou deixar de amarelo, só tem uma possibilidade. Vamos analisar um outro ponto agora. Eu vou analisar esse ponto aqui que é parecido, ele segue a mesma lógica. Ó. Vamos olhar esse ponto aqui. Pensando da mesma maneira, a gente acabou de ver que se a gente seguir em linha reta, é a única forma da gente chegar nesse ponto. Mas olha só, esse ponto é a mesma coisa, só que na vertical, né? Se a gente ir um para a direita aqui, a gente nunca mais vai naquele ponto, porque a gente não pode ir para a esquerda. Então, só existe uma forma de chegar nesse ponto aqui também, certo? Só uma forma. Agora vamos dar uma conferida nesse ponto aqui. A gente sabe de uma coisa. Vamos dividir nossa operação em duas coisas. A gente tem que chegar nessa distância de 5 quadradinhos aqui, né? Na horizontal, e na vertical a gente tem que subir um quadradinho. A gente pode subir um quadradinho de quantas maneiras diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Por exemplo, se a gente subir aqui e depois se a gente subir aqui, a gente está no nível nessa linha. A gente pode seguir tudo reto. A gente pode escolher não subir de primeira, subir na segunda. Ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta. Então, a gente tem 6 formas de chegar nesse ponto aqui. Certo? A gente tem 6 formas de chegar nesse ponto. Por quê? Porque a gente vai seguir retão em direção a ele e a gente tem que subir uma vez. E a gente tem 6 formas de subir uma vez. Então, aqui tem 6 maneiras de chegar nesse ponto. Percebam uma coisa. Eu estou contando as maneiras de chegar no ponto. Eu não estou contando as maneiras de fazer o percurso inteiro. A gente está resolvendo exercício por partes. Primeiro, quantas formas a gente tem de chegar no ponto? Segundo, quantas formas a gente tem de finalizar o percurso? Então, vamos lá. Da mesma maneira, percebem que o mesmo argumento vale aqui para esse ponto? A gente tem que ir uma para a direita e subir 6. A gente pode ir essa uma para a direita em qualquer uma dessas possibilidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois a gente segue reto, tudo. Então, a gente tem 6 formas de chegar nesse ponto, diferentes. Agora vem a segunda parte. Vamos olhar primeiro para os pontos amarelos. Quantas formas a gente tem de ir do ponto amarelo aqui até o ponto B? Lembrando que a gente só pode... Os movimentos válidos são para a direita e para cima. A gente só tem uma forma,
aqui a gente só pode ir para cima, não tem como ir para a direita mais, nem voltar para a esquerda. Então, só tem uma forma. Então, esse ponto, para vir nesse ponto, só tem uma possibilidade vezes uma possibilidade de completar o percurso. Da mesma maneira, para ir do A até esse ponto, só tem uma forma. E para ir desse ponto até o B, só tem uma forma. Então, uma vezes um. Vou anotar aqui, ó. Por enquanto, a gente tem uma vezes uma do primeiro ponto, uma vezes uma do segundo ponto. Agora, vamos ver os pontos de dentro aqui, tá? Vamos ver esse ponto verde aqui de baixo. Desse ponto verde até o B, a gente tem que seguir 5 nessa direção e 1 nessa. Esse 1 que a gente tem que seguir nessa direção, a gente pode fazer em qualquer uma dessas partes aqui, certo? Então, a gente tem 6 maneiras de chegar até o B. Então, ó, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assim, 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 assim. Entenderam? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maneiras. Então, a gente tem, vamos lá, 6 maneiras de chegar nesse ponto e 6 maneiras de continuar daí para frente, para chegar no B. Da mesma forma, para esse outro ponto aqui de cima, a gente tem 6 maneiras de chegar nele e 6 maneiras de vir dele até o B. Então, quantas maneiras a gente tem de passar pelo primeiro ponto e chegar no B? Uma. De passar no segundo ponto e chegar no B? Uma. De passar no terceiro ponto e chegar no B? 6 maneiras de chegar do A até o ponto e 6 de chegar do ponto até o B. 6 vezes 6, 36. E para o outro ponto que sobrou, 36. Total de maneiras da gente ir até o A, do A para o B, passando por esses pontos. Somar isso tudo. 36 mais 36 é 72. 1 mais 1 é 2. 2 mais 72, 74. Então, tem 74 formas de a gente fazer isso. Vamos para o próximo exercício.